Uma boa noite a todos, colegas vereadores, vereadoras. Boa noite, nosso intérprete de Libra, ao Bruno, nosso assessor de comunicação, a todos que se fazem presente no plenário e a todos que irão nos assistir pelas redes sociais. Câmara Municipal de Carmo do Cajuru, Estado de Minas Gerais, pauta da 16ª reunião ordinária, primeiro período da segunda sessão legislativa da 20ª legislatura, 19 de maio de 2026. De pé, vamos realizar nossa oração em plenário. Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Nos termos do artigo 118 do Regimento Interno desse Poder Legislativo, solicita ao secretário que proceda à chamada dos vereadores e vereadoras. Uma boa noite a todos, vereadores. André, nosso intérprete de Libras, Bruno, nosso assessor de comunicação, a todos que se fazem presente aqui no plenário e quem está nos acompanhando pelas redes sociais. Bruno Alves de Oliveira. Presente. Débora Nogueira da Fonseca Almeida. Presente. Geraldo Luiz Barbosa. Presente. João Cláudio Madureira Lacerda. Presente. Otacílio Magno Ferreira. Presente. Marcelo Leonardo Caetano. Presente. Marcelo Roberto da Silva. Presente. Rafael Moreira Ângelo. Presente. Rafael Nunes de Oliveira. Presente. Sérgio Alves Querido, presente. Tainara Andrade Pato. Presente. Só isso, presidente. Obrigado, secretário. Havendo quórum regimental, declaro aberta a 16ª reunião ordinária da segunda sessão legislativa da 20ª legislatura da Câmara Municipal de Carmo do Cajuru, Estado de Minas Gerais. Conforme a resolução número 002/2020, a ata da reunião anterior foi enviada aos vereadores e vereadoras e, portanto, não será lida em reunião. A ata da reunião está em discussão. O vereador que queira discuti-la, peça a palavra. E também está em votação. O vereador que for favorável permaneça como está. Quem for, ao contrário, se manifeste. A ata da reunião anterior foi aprovada por unanimidade. Determina ao secretário que proceda à leitura das correspondências. Tem correspondência? Não, senhor, não temos. Então, nesse momento, eu convido o senhor Flávio Flora para fazer o uso da tribuna, com a finalidade de apresentar o resultado do Fórum Multicultural pelo prazo de 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores presentes. Ocupo esta tribuna em nome da Associação Multicultural e de artistas, produtores, trabalhadores da cultura e agentes culturais de Carmo do Cajuru que acreditam que cultura não é favor, nem evento de segundo plano. Cultura é direito, identidade, memória e desenvolvimento. Nosso município possui um plano municipal de cultura criteriosamente elaborado e aprovado em lei. Esse plano não é uma carta de intenções simbólica. Ele estabelece compromissos, objetivos do poder público com a sociedade. Entre eles, o funcionamento do Conselho Municipal de Cultura e do Conselho Municipal do Patrimônio Histórico, a realização da Conferência Municipal de Cultura, o uso efetivo do Fundo Municipal de Cultura
e a garantia da participação popular nas decisões culturais. Entretanto, parte significativa dessas metas e instrumentos ainda não foi efetivamente implementada. Não estamos aqui para promover confronto político, partidário, eleitoral, que seja. Estamos aqui para defender o cumprimento de uma política pública construída democraticamente e prevista em lei. Quando não há conferência ou audiência pública, a sociedade perde a voz. Quando o fundo não funciona corretamente, plenamente, os fazedores de cultura perdem oportunidade. Quando não há diálogo permanente, perde o município inteiro. E quando isso acontece, a sociedade perde a sua essência. A cultura de Carmo do Cajuru é maior do que qualquer gestão. Ela pertence ao povo, aos artistas, às comunidades urbanas e rurais, às tradições populares, à memória e às novas gerações. Esta é a carta pública que nós tiramos, que, vamos dizer, emanou daquele fórum. Ela é destinada ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, Vinícius Camargo, ao excelentíssimo senhor vereador-presidente, Rafael Nunes, ao secretário de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, Flávio Milton da Silva, e aos nobres vereadores e vereadoras. Assunto: demandas e propostas do Fórum Multicultural para o fortalecimento da cultura carmo-cajuruense. Estimados senhores e senhoras, nós, artistas, produtores, trabalhadores da cultura, mestres da cultura popular, coletivos e agentes culturais do município de Carmo do Cajuru, reunidos no Fórum Multicultural, vimos a público manifestar nossa preocupação com o não cumprimento de diretrizes, metas e instrumentos previstos no Sistema Municipal de Cultura, no Plano Municipal de Cultura e no Marco Regulatório do Fomento Cultural, que é uma lei nova nacional. O Plano Municipal de Cultura, instituído como política de Estado, estabelece compromissos nítidos do poder público com o desenvolvimento cultural do município, incluindo financiamento mínimo, gestão participativa, funcionamento de conselhos, realização de conferências e implementação de instrumentos de monitoramento e transferência. Onde tem verba pública, tem que ter controle e monitoramento. Essa é a regra nacional atual. Entretanto, constatamos a persistência de graves lacunas na implementação dessas políticas, dentre as quais destacamos a não regulamentação ou funcionamento pleno dos Conselhos Municipais de Cultura e do Patrimônio Histórico, a ausência de regulamentação e realização da Conferência Municipal de Cultura, instância máxima fundamental da participação social, a não consolidação do Fundo Municipal de Cultura como mecanismo efetivo de financiamento, a inexistência do Sistema Municipal de Informações e Indicadores Culturais, comprometendo o monitoramento e a transparência das ações, e, por fim, a fragilidade na descentralização das políticas culturais e no atendimento às comunidades rurais e distritais. Tais omissões comprometem diretamente o direito constitucional à cultura, fragilizam o setor cultural local e impedem a construção de uma política pública democrática, contínua, estruturante. Diante desse cenário, o Fórum Multicultural de Carmo do Cajuru, de caráter suprapartidário e independente, apresenta as seguintes reivindicações. Primeiro, valorização prioritária dos artistas e fazedores de cultura locais. Priorizar a contratação e o apoio aos talentos de Carmo do Cajuru em eventos, festivais, feiras e ações culturais, reduzindo o desequilíbrio atual com artistas externos. 2. Aumento significativo do orçamento para a cultura. Ampliar substancialmente a rubrica orçamentária da Secretaria Municipal de Cultura, garantindo recursos compatíveis com a importância e a diversidade da produção cultural do município. 3. Adequação e equipagem dos espaços culturais. Equipamento completo do Teatro Municipal Lúcia Guimarães, iluminação, sonorização, cortinas, camarins e condições de uso em dias de chuva. Disponibilização de espaços adequados para ensaios e armazenamento de cenários, figurinos, materiais dos grupos. 4.
suporte burocrático e técnico aos grupos tradicionais. Criaram um atendimento específico na Casa da Cultura, ou na Secretaria da Cultura, para auxiliar irmandades, congados, reinados e demais grupos na elaboração de documentos, prestação de contas e acesso a recursos públicos, não só do município, mas do Estado e da União. 5. Diálogo permanente e transparência. Instituir mesa permanente de diálogo com a Secretaria de Cultura, a Associação Multicultural e os fazedores de cultura em geral, para a construção conjunta de políticas culturais com editais mais acessíveis e mais fáceis de entendimento e processos transparentes. 6. Fomento à educação cultural e ao pertencimento. Integrar ações sistemáticas de educação cultural nas escolas municipais e estaduais, promovendo o pertencimento, a memória e o respeito às tradições locais. 7. Pagamento justo e fim da cultura gratuita. Estabelecer política clara de cachês dignos para apresentações e serviços culturais prestados por artistas e grupos locais. 8. Capacitação continuada dos artistas. Realizar cursos, oficinas e assessoria sobre leis de incentivo, captação de recursos, prestação de contas e ferramentas digitais. 9. Visibilidade contínua das manifestações tradicionais. Garantir apoio e divulgação das expressões culturais, capoeira, congado, samba, seresta e por aí, ao longo de todo o ano, não apenas em datas comemorativas. 10. Melhoria da estrutura de transporte e logística. Solucionar a limitação de veículos para o transporte de grupos culturais em apresentações e intercâmbios que são tradicionais, um grupo visitar o outro, isso faz parte dessa cultura. Reiteramos que a cultura é estruturante do desenvolvimento humano, social e econômico do município. Não é acessória, e muito menos gasto público, mas é investimento em identidade, cidadania, educação e economia criativa, reforçada pelo marco regulatório do fomento cultural, a lei de 2025, a lei 14.903, uma lei muito interessante, vereadores que estão, vamos dizer assim, para entrar nesse mundo da cultura, né, a questão de legislação, de garantia de direitos, é uma lei muito importante. Nesta oportunidade, manifestamos nossa disposição para o diálogo construtivo e a parceria com os poderes executivo e legislativo, com o objetivo de avançarmos juntos na implementação de uma política cultural mais democrática, inclusiva e transformadora. Por fim, informamos que esta carta será protocolizada junto ao Poder Executivo, ao Poder Legislativo e aos órgãos de controle competentes, como a Secretaria Municipal de Cultura, a partir de amanhã, como forma de garantir o acompanhamento e a efetivação das medidas aqui apresentadas. Está acompanhada da ata do fórum, do diagnóstico cultural, que é muito longo, eu não vou ler aqui, porque é um estudo que serve para quem quiser aprofundar mais, né? Serviu para nós, para a nossa equipe aprofundar, e a gente aguarda o retorno e o acolhimento dessas propostas, certos de que a valorização da cultura é a valorização do próprio povo carmo-cajuruense, que precisa de uma política cultural viva, democrática e comprometida com sua diversidade. Respeitosamente, Associação Multicultural de Carmo do Cajuru, Fórum Multicultural, edição 2026. Assinado o presidente, Donizete Epifânio dos Santos, e o coordenador, Flávio Flora. Essas são as colocações da carta pública que a gente vai endereçar, então, aos senhores vereadores, através do presidente, ao secretário de Cultura e ao prefeito municipal. Eu agradeço muito a atenção e essa disposição. Eu gostaria também de fazer um agradecimento que da outra vez passou despercebido. O Dani estava me lembrando, a Rádio Cajuru FM foi importante para a gente na divulgação desse trabalho, assim como o jornal Boca da Mata. Eu gostaria então de fazer esse agradecimento em público a esses dois veículos de comunicação que precisa ser valorizado aqui em nossa terra. Uma boa tarde, boa noite para todo mundo. Boa noite, a gente agradece. Flávio, eu vou pedir ao senhor que permaneça um pouquinho. Eu vou abrir a palavra aos vereadores, por ordem de solicitação, que às vezes queira falar. Débora, Tainara. Boa noite a todos, meus colegas vereadores, todos que estão presentes no plenário.
E uma boa noite especial ao Flávio, que é uma pessoa que eu admiro muito. A gente conviveu pouco, mas trocamos muitas mensagens, né, Flávio? Na administração anterior. E assim, é uma pessoa que eu aprendi a admirar, que tem muito conhecimento sobre cultura, né? E aprendi muitas coisas. E Flávio, eu queria te fazer uma pergunta, que assim, eu tenho uma opinião própria sobre isso, mas você, como uma pessoa conhecedora e que eu respeito demais, a gente sabe que viemos aí da criação da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer. E naquele momento, lá atrás, antes de ser criado, foi até assim, no finalzinho do mandato do prefeito anterior, criou-se muitas questões, inclusive não foi criado naquele momento, depois veio o ano passado e o atual prefeito prometeu de criar esse ano, né? E muitas coisas nós discutimos. E quando o orçamento veio para cá, eu bati o olho ali no orçamento da secretaria e eu fiquei um pouco perplexa, porque um orçamento muito curto, criou-se muitos cargos, né? E aí a gente percebe que o orçamento quase todo é para pagamento de funcionário. Pelo menos foi o que eu visualizei, pode ser que eu esteja enganada. E eu gostaria de saber a sua opinião sobre essa questão do orçamento, assim que a Secretaria de Esporte, Lazer e Cultura foi criada. Se realmente eu estou enganada, porque eu acho que ela foi criada de uma forma muito assim, sob pressão, sem estruturação. E aí nós estamos nos deparando com todos esses questionamentos que você colocou. E eu acho que foi por causa dessa falta de organização que a secretaria foi criada de uma forma muito política, digamos assim. E eu queria saber a sua opinião sobre isso. Minha opinião não é muito agradável. Eu acho Só assim no parlamento, no parlatório aí. a minha opinião é um pouquinho controversa, pelo seguinte: eu fui um dos autores do Sistema Municipal de Cultura e da atualização dos diplomas desde 2022. Conselho da Cultura, Conselho do Patrimônio, Fundo Municipal de Cultura, que não tinha, já foi criado na administração que ele está. Foi tudo bem perfeito. Realmente houve uma resistência muito grande, até dentro da administração, para essa cultura sair do segundo plano e vir para a linha de frente, né? E, no final das contas, o prefeito Edson Vilela, na época, não viu outra alternativa a não ser fazer aquilo. Ele é uma pessoa da cultura e falou: se eu não fizer isso, não dá nada. Só que não teve previsão orçamentária, porque o orçamento já tinha sido aprovado, né? Então havia desculpa de que não se poderia implantar a secretaria imediatamente. Mas ela já estava implantada, já tinha uma lei, só faltava fazer funcionar, né? Então não é uma questão mal estruturada, não. Ela está muito bem estruturada. Inclusive o Sistema Municipal de Cultura e o Plano Municipal de Cultura é um passo a passo que deve ser seguido. O que não é possível seguir, não segue. Lá tem, por exemplo, uma expectativa de criação de um museu, de um prédio para um museu local este ano. Não tem condição, a gente sabe que não tem. Mas tem muita coisa que pode ser realizada, a lista é grande, né? Nesse relatório que eu estou passando, vocês vão verificar ali que tem muita coisa que precisa ser feita. Com relação ao orçamento, 1,3% do orçamento municipal é para ser destinado para todos os serviços da cultura, inclusive pagamento de pessoal. Não houve aumento, assim, vamos dizer assim, muito grande de cargos, não. Na verdade, foi aproveitado cargos do Departamento de Cultura, de Turismo e de Esportes, né? Foi criado, sim, uma palavra lazer que não tinha, né, nessa história toda, e que pressupõe que depois vai ter um departamento de lazer, que eu acho desnecessário. Bom, então é isso. E 0,43% do orçamento seria depositado dentro do fundo. E quem ia mexer nesse orçamento, igualzinho no Conselho do Patrimônio, quem direciona o gasto do Conselho do Patrimônio, do Fundo do Patrimônio, de Preservação, é o Conselho. Então esse 0,43 tinha que passar pelo Conselho. Eles é que vão direcionar o que fazer com esse dinheiro.
Não é muita coisa, mas também não é pouca coisa, né? O orçamento do município, nós tínhamos acesso a esses números na época. O município tinha implantado os parques industriais mistos, que aumentou significativamente a renda municipal. Aumentou significativamente, né? Eu não tenho dados precisos para falar, mas aumentou assim tranquilamente. E realmente, né, aumentou. Vou dizer assim, Cofé, por exemplo, é uma empresa que contribui muito com impostos para o município. Só falar uns, né? Não vou contar aquelas que estão lá na rodovia e tal, que vem por aí. Tinha dinheiro. Isso aí tinha dinheiro, porque na hora, eu até tinha colocado para o Edson assinar 2% do orçamento. Né? Eu falei assim, além de roubar a cadeira desse jeito, 2% é muito. Mas aí a gente foi olhar uma lei, que agora não me lembro, falava que o mínimo é 1%. Então, 1,3%. Isso é que tem que ser cumprido. Tá? E o dinheiro que está dentro do orçamento destinado à cultura não pode ser usado para outra coisa. Tem que ser usado para aquilo. Senão, incorre no crime de responsabilidade, desvio de rendas, e verbas e tudo mais. Então, eu penso assim. Tá? Fazer o possível para cumprir a lei, que dinheiro tem. O município está faturando bem, dá para fazer tudo isso aí. Talvez comprar um ônibus para cada irmandade não é possível, mas adquirir um ônibus, né? Vocês podem observar que o dinheiro que vem de emenda impositiva do Estado, por exemplo, vem para dentro do Conselho. Ele tinha que ficar lá, ué. Lá tinha que ser direcionado. O que vai fazer com isso? Vai abrir edital? Vai. O dinheiro que vem da Lei Aldir Blanc, lá de Brasília, ele vem direto de fundo a fundo do chão. Então não tem jeito de tirar dali. Se tirar está errado, é isso que a gente tem que falar. Tá? Então não é a questão de organização, organizado está. É um exemplo que eu até utilizo esse exemplo de Cajuru para outras municipalidades que tem por aí, que precisam ter um sistema de cultura e não tem. A cultura tem que sair desse nicho de ser uma categoria de segundo plano, toca lá para gente de graça, isso aí é de graça, sabe? Tem que acabar com isso. Tem que profissionalizar. Hoje tem um conceito da economia criativa, que você vende o seu serviço cultural. Né? Mas, por exemplo, irmandade, reinado, não é prestação de serviço. Isso tem que cair na cabeça, né, da administração. Isso é cultura. Então não pode fazer uma licitação para poder contratar a irmandade, vai tocar lá na rua. Isso aqui não é serviço. Isso é manifestação cultural. Por isso que tem esse marco regulatório do fomento cultural. É um regime diferente do outro. Tem que ser adaptado, né? Não de uma vez, mas aos poucos. Então é isso que eu tinha para falar. Tá? Desculpa aí. Vereadora Tainara. Boa noite a todas as pessoas presentes, os agentes de cultura que estão aqui hoje conosco, os nobres vereadores, vereadora, ao Flávio Flora. Nós conversamos um pouco antes da sessão plenária e, aproveitando a sua fala, inclusive o primeiro ponto que você trouxe da carta, que teve origem no Fórum Multicultural, que é da valorização dos nossos artistas. Hoje foi protocolado um projeto de lei dispondo de diretrizes de valorização da cultura local, da participação de artistas locais em eventos custeados por recursos públicos e a vedação de promoção cultural em eventos públicos no âmbito do município de Carmo do Cajuru. De forma bem sucinta, porque o projeto ainda nem foi distribuído, então estou noticiando em respeito à presença de vocês. Eu espero que nos ajude a discutir esse projeto, inclusive que façam a leitura, que façam se tiver alguma ideia complementar, que possam nos passar também. Eu pedi isso ao Flávio também. E aqui, nesse projeto, a proposta, pelo menos inicial, é de que 20% dos artistas contratados para os eventos municipais que estejam custeados totalmente ou parcialmente com recursos públicos, sejam de artistas locais. Então, há uma cota mínima. E por que dessa proposta? Por tudo que foi discutido e por questões que a gente presencia e experimenta também, de saber e também de ouvir que em eventos já realizados aqui, os nossos artistas foram preteridos. Então, para a gente não ter mais questões para serem discutidas, eu penso ser necessário que haja uma normatização de cotas mínimas, pelo menos,
para que nós tenhamos a valorização, para que tudo que o Flávio leu ali para nós, inclusive desenvolvimento, ele disse, mas que não está aqui, quando eu ouvi você falando, eu imaginei, né, de ter colocado aqui que faz parte também, mas não vai ser por isso que o projeto perde também o valor. Então, é um projeto muito importante para nós e muito importante para os nossos artistas, para eles terem um mínimo de valorização. O motivo dos 20% pode parecer pouco ou pequeno, mas é claro que é cota mínima. Ele pode contratar todos os artistas. E também, por outro lado, para que a própria gestão não venha discutir, né, ou convencer que haja uma rejeição do projeto em decorrência desse percentual, é um percentual mínimo mesmo. Por quê? Eles podem alegar que a organização do evento é deles e que nós estamos ditando regras. Não, não é ditando regras. Nós também somos munícipes, vocês enquanto agentes de cultura. Se não há uma valorização de forma espontânea, eu entendo que nós precisamos, ou temos que ter uma norma para ser seguida. Inclusive com algumas possibilidades de sanção. Inclusive a gestão, se não cumprir, claro. Na minha opinião, interessante. Espero que vocês também possam discutir conosco, caso tenha algum acréscimo a ser feito, né? Ou que seja retirado também, caso alguma proposta que não esteja adequada. Tentei seguir exatamente o que eu ouvi, que foi discutido por vocês no fórum. Eu acredito que está dentro do que foi discutido, né, Flávio? Mas é claro que pode sim, deve haver, se for necessário, acréscimos, vindo inclusive de vocês, que são esses agentes, são as pessoas que estão vivenciando isso. Tanto a desvalorização, que foi o motivo da reclamação, quanto também os agentes que vão ser valorizados pelo projeto pelo próprio município. Em linhas gerais, o projeto prevê isso. E agradecer pelo convite, que naquele dia eu não fiz o agradecimento por ter sido convidado a participar, por causa de uma questão muito pontual que aconteceu no final, que eu vim com a ideia exatamente de só ouvir, e ao final, a representação da gestão do Poder Executivo citou os nomes, vocês se recordam disso, e aí eu me senti no direito também de manifestar, uma vez que o meu nome foi citado. E levantando um ponto de discussão que nós já tínhamos discutido na discussão das leis orçamentárias do ano passado, inclusive fizemos emenda, como eu noticiei para vocês, que foi infelizmente rejeitado. Mas a questão aqui não é a rejeição do projeto. O Flávio disse para nós aqui, do percentual de 1,3% do orçamento, que nós deveríamos cumprir, né, Flávio? E no ano passado, a lei orçamentária, a LOA, veio para nós, para votação, com um percentual de 1%. Porque o orçamento da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer foi de 1.600.000. A vereadora Débora falou de forma correta, vou não saber dos números, né, exatos. Esse 1.600.000 não é exato, mas é próximo disso. Desse 1.600.000, como eu disse para vocês naquele dia do fórum, aproximadamente 1.400.000 ele foi de pagamento. Então, restariam aí R$200.000 para outros investimentos culturais. Para mais de 90 eventos culturais que nós temos catalogados aqui no município durante todo o ano de 2026. Então, o percentual, que seria essa cota mínima para Carmo do Cajuru, não foi realmente cumprido pela lei orçamentária, pelo executivo que mandou. A nossa emenda faria um acréscimo de 100.000, mas também foi rejeitado. Então, o orçamento da cultura já era apertado com 1,3%, mas que era o percentual mínimo, como disse o Flávio, foi ainda reduzido em 0,3%. O orçamento teria que vir para nós, seria de aproximadamente 2.067.000, veio só de 1.600.000. Ô, Tainara, eu só gostaria de pontuar aqui sobre a questão da rejeição da emenda, porque assim,
a gente tem que ter responsabilidade sobre o que é aprovado aqui. Então, quando você vai fazer uma emenda, ela tem que obedecer um requisito para você fazer uma emenda. Então, você anula de recurso ordinário e passa a emenda para outro segmento. Tem que ter a mesma rubrica. Então, a sua emenda, naquele momento, eu entendi, inclusive eu era presidente, nem votei, mas justificando, os vereadores aqui, inclusive, podem falar a respeito. A sua emenda ela tinha uma questão pontual da anulação e indicação. Então, ela tinha um erro. Se essa emenda fosse aprovada, quando chegasse no executivo, ela seria vetada. Então, por uma questão de responsabilidade da Câmara, essa emenda não foi aprovada. Então, porque está dando a entender que os vereadores rejeitaram a cultura. Então, é só para vocês entenderem o motivo que isso aconteceu. Tá? Se eu estiver errado, me corrijo, mas naquele momento foi o que nós entendemos. Inclusive, eu fiz uma emenda para a Polícia Civil Militar. A minha emenda ela foi aprovada, inclusive, politicamente a gente foi empatado, eu desempatei, mas a minha emenda foi aprovada foi sancionada pelo prefeito. Porque a minha tinha a indicação de anulação e a indicação correta de para onde que ela iria. Então, pelo menos foi meu entendimento. Então, eu não entendo que os vereadores rejeitaram a emenda. Foi por um erro formal. Continuando a minha fala, então a emenda foi rejeitada pelos motivos ditos pela Débora ou não. Eu não falei que a cultura foi rejeitada, mas já que foi por uma questão formal, já fiquei até feliz, porque essa proposta desse projeto de lei de valorização da cultura, ele não tem previsão de rubricas, então por essa razão não tem erro formal. Então eu já fiquei até um pouco mais aliviada. Ele não vai ser rejeitado de plano, como alguns são aqui, mas eu sei também que outros tantos são aprovados. Enfim, já fiquei até aliviada. Mas, de qualquer forma, eu peço a vocês, como eu disse naquele dia do fórum, que caso tenha alguma discussão destinada, direcionada à cultura, que vocês possam vir como vocês estão aqui hoje, porque a presença de vocês tanto é importante no dia das votações, quanto antes. Então, se vocês puderem ficar atentos quando virem as notícias de distribuição de projetos, para procurar, para a gente discutir. Se tiver necessidade de alguma emenda, para a gente apresentar alguma emenda junto de vocês também, pelo menos a mim, eu estou aberta a discussões e penso e tenho certeza que quem vive, quem experimenta todos os dias, tem muito mais propriedade para dizer ou para propor. Então, nós temos um projeto à frente para ser discutido, se vocês puderem nos ajudar. Eu agradeço a fala do presidente. Mais alguns senhores? Ô, presidente. Marcelo. Flávio, esse movimento, essa união de vocês é muito importante. Sinta-se à vontade, né? Sempre qualquer um de vocês que estão aqui também fazer o uso da tribuna. Cajuru é rico em artista, o município. A gente tem que valorizar a cultura da cidade. A cultura da cidade, né? É gente da gente. Então, Flávio, essa indicação, né, daqui que vocês reivindicação de vocês, é importante vocês trazerem elas aqui para nós. E uma coisa que eu falo, santo da casa faz milagre sim, de valorizar, né, os artistas da cidade, tem competência de fazer um belo espetáculo na cidade. Obrigado. Agradeço esse reconhecimento e realmente Cajuru ele é privilegiado nesse ponto. Eu conheço várias cidades, né? Trabalhei muitos anos em Divinópolis, a dificuldade que é lá para organizar, para se manifestar. E aqui brotam artistas de todas as áreas, né? Seja das artes plásticas, da música, principalmente da música, da dança, né? Que vem crescendo, das manifestações
que, como diz o Edson Epifânio, começou com o reinado, mas hoje a diversidade cultural de Carmo do Cajuru é muito grande. Precisa realmente abrir o diálogo com a comunidade para poder sentir o que ela está pensando realmente, né? Esse fórum foi uma ideia disso, já que a gente não está sendo ouvido oficialmente pelas autoridades competentes, né? Não estou fazendo crítica a vocês, estou aqui, né? Mas as autoridades do Executivo estão devendo isso. Eles prometeram para a comunidade cultural que faria esses encontros regularmente. E toda vez que marca um encontro, ele se desfaz, falta alguém, não pode acontecer. E isso vai acumulando. E vai acumulando uma coisa muito ruim. Vai acumulando raiva, sabe? Raiva do sistema. Aqui. Quantas pessoas tem aqui? A nossa turma é grande. Eles não acreditam que isso vai funcionar. Aí nós tivemos essa ideia de fazer o fórum, para que então tenha uma voz oficial, né, jurídica, né, que possa despertar até o Ministério Público uma notícia de fato. Porque é sério isso. É sério. Né? Não é porque a gente quer ganhar um dinheirinho só, não. É muita coisa que envolve isso aí. Né? A valorização faz as pessoas ficarem inspiradas a produzir melhor. A gente tem notado um decréscimo muito grande nas artes plásticas, que era muito forte. Tem professor, não quero citar nome, queixou de dar aula porque não tem valor, as pessoas não têm incentivo. E o incentivo vem do poder público, né? E a gente espera que, no momento que vocês podem mexer no orçamento, né, que a Câmara tem esse poder, que é naquela época da LOA, né, como a vereadora Débora disse, tem que fazer o jogo lá, né? Tira daqui e põe aqui, mas aqui, para tirar daqui, tem que ter condição, não pode tirar realmente, que aí dá conflito, né? Não é o caso que eu acho que não foi da Tainá, não é isso que eu estou falando, mas é um momento que é possível essa mudança do orçamento. É o único momento que, hoje não tem emenda positiva, já é um segundo poder, né? Mas o grande poder de mexer no orçamento, falar, não posso criar despesa. Realmente a Câmara não pode criar despesa para o Executivo gastar, mas através do orçamento ela pode. Eu já aprendi isso em cursos que eu já fiz de gestão pública, pode sim, desde que tenha esse cuidado, né? De saber de onde tira e para onde vai. É só isso que eu tinha para dizer. Marcelo, obrigado. Marcelo, eletricista. Boa noite a todos, presentes, todos os vereadores. Primeiramente, parabenizar, já te conheço também há um tempo. Falando da emenda da Tainara, se foi aprovado ou não foi aprovado, o prefeito pagou a artista de fora. Porque se não foi aprovado, por que não valorizou os artistas da terra? Eu acho que dinheiro tem. Eu acho que precisa ter mais compromisso com os artistas da terra. E eu acho que é o executivo, que se está fazendo o que está fazendo, está gastando muitos e fundos, nós vamos valorizar a prata da casa, né? Porque em vez de valorizar o de fora. Não é por causa da emenda que não foi aprovada, porque se ela não foi aprovada, ele valorizou de fora, por que não valorizou de dentro da casa? É só isso mesmo, só para ter esse esclarecimento. E parabéns, e pode contar comigo, acredito, com todos os vereadores, nós estamos juntos aí. Muito obrigado. Rafael. Boa noite, né? Eu falo que, Flávio, eu estou aqui hoje, falei semana passada, te parabenizo e admiro, não te conheci, fui conhecer passado, e eu te falo pelo trabalho que você fez desde quando começou o Audiblanc. Os reconhecimentos, correr atrás dos artistas, certo? E eu falo que esse marco multicultural, isso é um ganho muito grande para o município. Porque quando a gente fala cultura, independente se é congado, se é folia, se é teatro, eu falo que Carmo Cajueiro tem representatividade, se você imaginar, de fevereiro, janeiro, né? De janeiro até dezembro, todo mês o município tem um ato de cultura. Seja de conto, seja lá da Semana Santa, que seja lá da Quaresma, né? Quarta-feira de cinza, e por aí vai. Eu falo que quando você vai ver que você chega num bairro, uma associação de capoeira, às vezes você chega num lugar que está lá Gil contando uma história, o Charles Aves, que está aqui na cidade todo dia, lá fora está tendo um reconhecimento, que eu falo que às vezes esse movimento ele poderia ser feito aqui dentro da cidade. Então isso é um ganho muito grande. Então eu falo assim, igual eu falei semana passada,
Eu acho que a gente que somos de cultura, o que a gente tem que fazer nesse exato momento é dar a mão, olhar um na cara do outro, porque às vezes vai ter dia que a gente vai ganhar ou não, mas a gente às vezes não estamos aqui por causa do dinheiro. Porque o que a gente mais quer é um espaço para mostrar aquilo que a gente sabe. É aquilo que a gente sabe, seja para contar a história, a capoeira, o artista plástico, né, que eu também não mencionei, porque às vezes tem dia que a gente fica magoado, porque às vezes a gente vai para fora, em outra cidade, chega lá, tem a tia, que eu já cheguei até a mencionar aqui, quando eu falo a tia, porque às vezes é uma tia, uma avó, que está lá pintando um pano. Às vezes a gente paga lá num pano de prato, 25, 30 reais, mas às vezes a gente não paga 7 de dentro da cidade. Então hoje o que o município tem que fazer é reconhecer. Então o que depender de mim para correr atrás, lutar para isso, pode contar comigo que eu estou junto com a turma, independente de cultura que seja. Tá? E eu estou junto com a turma. Obrigado. Ô Flávio, então em nome da Câmara, eu agradeço, né, a presença, a coragem de vocês. A gente tem que fazer isso mesmo. Justificando a ausência, o convite de eu não poder participar na segunda-feira, eu fiz um procedimento, que eu tive que fazer sedação venosa, então eu não pude participar. Mas em nome da Câmara, eu agradeço, né, a coragem, a força, e é isso aí, a gente tem que correr atrás, porque o município de Cajuru, a cultura é muito grande e a gente tem que valorizar a cultura do nosso município. Eu agradeço, você já estava presente, né? Senhor, desculpa, você já estava presente porque cedeu esse espaço para a gente, foi muito importante. Em nome da Associação Multicultural, a gente agradece, né? Vamos voltar, se for preciso, né? Agradecer o vereador Marcelo, Tirinha, Tainara, o Rafael, Marcelo, desculpa, e o Sérgio, nosso companheiro já antigo, né? Beleza. Por eles terem apoiado a gente aqui, foi muito importante a presença de vocês, deu uma força maior para a gente, né? E desejo a vocês sucesso nos seus momentos aqui. Justificando aqui, alguns outros vereadores, às vezes a senhora pode estar achando que a gente não veio por motivos de não querer comparecer, mas a cultura não tem como lutar por ela. Não tem ninguém que não luta contra a cultura. O convite foi feito às 8h pouco da manhã, a gente tinha compromisso, então, como se diz, se na próxima vocês puderem antecipar, que é uma coisa que a gente até gostaria de participar, tá? Ficou à venda aí, como se diz, mas parabéns, isso foi bacana, a gente está vendo o resultado, colhendo os frutos, a Tainara já preparou alguma coisa sobre, então, como se diz, mas eu gostaria de ter comparecido, só não compareci por esse motivo. Não, tudo bem, é compreensível, e depois é o seguinte, a ideia do fórum é justamente a surpresa e pegar as pessoas no momento em que elas estão com aquele sentimento. Então não dava tempo de fazer mais nada. Nós fizemos tudo isso em uma semana, né? E a expectativa era que... Posso só justificar em nome da Multicultural, que foi a organizadora? O evento foi divulgado com muita antecedência nas redes sociais, pelo jornal Boca da Mata, nos perfis particulares nossos, né? Então, assim, eu acho que, me perdoe a introdução, mas eu acho que nem cabe um convite específico. Porque se é um evento aberto à população, e vocês como os nossos representantes, valeria, né, a organização para poder estar presentes. Não, sim, a gente é representante, igual você falou, representante, mas a gente tem que estar ciente do que está acontecendo para a gente representar. Não me leve a mal, não. Que eu não estou aqui para politicar, eu não estou aqui para nada. Eu só estou pedindo que a cultura não é só de 100, 200 pessoas. A cultura ela é maior do que isso, que tudo que acontece no município envolve a cultura, certo? Então, foi divulgado nas redes sociais que eu nem, né, não procuro não ver. Então, como se diz, a gente, né, igual eu já falei, fiquei feliz, mas só pedi para ter esse carinho, né, como se diz, que é uma coisa muito importante para o município, né? Não dá, é só ter que terminar. Então, é o seguinte, esse fórum ocorreu dessa forma, né, por isso que eu estou fazendo essa carta pública aqui, justamente trazendo o resultado para os demais vereadores que, naturalmente, não puderam participar, né? O importante naquele momento, realmente, era os nossos agentes culturais, porque eles precisavam se manifestar mesmo.
né? E nós tivemos, então, 5 vereadores como testemunha. Isso aí foi ótimo, né? Não é demérito para ninguém. A Câmara está aberta, sempre esteve aberta, a gente sempre contou com ela. Eu agradeço muito, gente. Flávio, então a gente firma um compromisso, a gente vai acolher, né? Essa coisa que a gente pode fazer é cobrar do Executivo que se faça cumprir as leis, né? E o que depender da gente, a gente estamos juntos aí para batalhar e brigar para vocês. Valeu. Presidente, se me permite, o projeto foi protocolado por mim, mas ele está disponível caso alguns senhores queiram também assinar o projeto, ele está à disposição. Rafael Moreira já manifestou interesse em assinar, então caso alguns senhores, a vereadora Débora também, queiram assinar, sinta-se à vontade. Sim, O protocolo foi feito, a gente já deve estar com o Juninho na secretaria. Rafael, só uma pausinha novamente. E a respeito desse projeto, eu vou ser mais um pouco, voltar nele, porque quando a gente coloca aqui os 20%, vamos dar um exemplo aqui do rodeio, né? E na hora que fala assim, é 4 dias, 3 dias, porque na hora que fala assim, um show da casa, às vezes eles questionam que não pode ser no palco principal. Estou falando mentira? Verdade. Hã? É verdade. Eu falo que meu irmão, é músico, meu irmão já escutou isso. Ah, mas não pode ser um palco principal. E quando fala numa coisa dessa, ele não quer dizer que o artista da casa ele tem que tocar lá no palco principal, não. O prefeito pode fazer um segundo palco. Eu falo assim, a gente sabe que os pratos da casa ele sabe fazer bem feito. Só que às vezes tem hora que esbarra a situação, ah, mas fulano fez um projeto de lei lá que está dificultando isso. A gente não está dificultando os negócios. O que a gente quer é que os artistas de Cajuru tenham o reconhecimento que precisa. Então, aqui, hora nenhuma, fala que tem que ser palco principal, tá? Porque às vezes pode escutar, mas eles falou lá que vai ter 3 shows, tem que disponibilizar um. Não quer dizer que tem que disponibilizar um, não. Ele pode fazer os 3, que seja o show profissional, que é o que eles mais imaginam, mas eles têm que colocar 20% da grade de Cajuru. Os artistas que moram em Cajuru há mais de um ano, tá bom? Eu mandei até para o Dani, no WhatsApp, eu não está protocolado esse projeto. Eu acredito que deve ter algum grupo de vocês. Não, ele em PDF. Ele em PDF. Que aí vocês leem, se vocês verem que tiver alguma coisa que a gente possa colocar alguma emenda, a gente está disposto a escutar, tá bom? Obrigado, hein? Só complementando, eu já fiz muitos complementos, mas é importante falar, porque senão a gente sai daqui sem um mínimo de esclarecimento. O que o Rafael disse aqui é uma verdade, não tem como a gente definir. Trazer diretriz ou traçar diretriz é diferente de organizar o evento. O legislativo não organiza o evento. Mas nós temos aqui uma previsão não, né? Uma normativa que é vedada a inclusão fictícia ou meramente formal de artistas locais apenas para simular cumprimento de lei. Então existe essa vedação, no caso base, né, nessa proposta inicial de texto. E uma outra questão importantíssima, que está no artigo 10, que é o Conselho Municipal de Cultura. Ele, que já funciona, ele deve acompanhar, fiscalizar, inclusive sugerir outras diretrizes para a organização dos futuros eventos, que não é a nossa prerrogativa. Mas estando acompanhado pelo Conselho Municipal e também pela Multicultural, o Conselho, eu citei porque ele é paritário, ele tem representantes da sociedade civil também, do governo, do poder público, então ele também deve acompanhar. Mas é claro que todas as pessoas, inclusive também tem uma outra proposta, eu falando aqui, só simplificar, de divulgação com antecedência, para que todas as pessoas tenham ciência de quais os artistas locais, o critério que foi utilizado para a escolha. Caso algum artista não seja contratado para um evento ou outro, que pode acontecer, mas de forma fundamentada. Por exemplo, eu vou fazer um evento X, eu não tenho um artista na cidade, apesar de que eu acho difícil, porque nós temos mais de 400 artistas catalogados aqui, quase a mesma quantidade de artistas em Divinópolis, e Divinópolis é 10 vezes maior que o nosso município. Então, eu acredito que nós teremos artistas em quase todos os segmentos. Então, caso não seja escolhido,
eles têm que justificar e fundamentar o porquê de não ter escolhido. Ah, nós não temos artista nesse segmento. Por essa razão, não foi respeitada essa cota mínima de 20%. Mas espero que eles respeitem os 20%, mas contrate mais de 20%. Porque o 20% é só o mínimo. E se nós temos mais de 400 artistas catalogados, penso eu que falta de artista não será para ser escolhido, não é mesmo? Obrigado, vereadora Tainara. Eu não posso estender a palavra na reunião ordinária, não. Tá? Ô presidente, se eu fazer um desabafo aqui, porque senão, como se diz, eu não vou ser eu. Rapidinho. Eu acho também, gente, igual, vocês estão vendo a proporção das coisas. Cajuru, a cultura estava funcionando, mesmo com a secretaria. Mesmo sem a secretaria. Certo? Agora que colocou, eu acho que colocou a pessoa errada, certo? Vou falar por uma pessoa aqui. Ela sabe quem eu estou falando. Colocou a pessoa errada por cunho político, certo? A verdade é essa. Porque não precisava nada de secretária que tem que fazer para ter que pressionar o governo a governar de forma de dar um exemplo da cultura do lugar, que é do lugar. Porque, como se diz, quando tem um evento em São José do Salgado, se eu puder pedir, eu peço para ir o pessoal de lá. Porque eu levo a família do fulano, eu levo a família do ciclano, eu vou levar todo mundo. Você está entendendo o que eu estou falando? Então isso aí já é uma coisa minha já. Agora, se não está funcionando a cultura, troca. Dá um passo atrás, vê o que está errado. Eu não posso ser que, como se diz, usar aqui as minhas falas, esse poder que hoje eu tenho, para coitar uma coisa dessa, gente. Tá tendo que fazer uma pirotecnia para ter que fazer uma coisa que está mal colocada, que não vai para frente, todo mundo sabe disso. Todo mundo passou trabalho aí agora nessa festa aí agora. O que nós conversamos, que nós tentamos, como se diz, não fale, eu não aceito falar que nenhum dos vereadores aqui não lutou para essa verba ter caído antes. Ficou do mesmo jeito do ano passado. Você entendeu? Pode ser que venha mais rápido agora, mas mesmo assim, sabe? Não estou crucificando ninguém não. Gente, se estava bacaninha, estava indo no banho-maria, lá agora criou a secretaria, para que mexer? Vão pegar aquele ali, ó, tem, eu aqui, eu estou vendo uns 3 aqui que dava conta do recado. Sem eu ir para lá, eu estou vendo todos 3. Não é puxando não, que todo mundo aqui me conhece. Eu falo a verdade. Sabe? Então, como se diz, infelizmente, como se estão tendo que fazer uma coisa dessa, e a coisa mais simples que tinha, não precisava de nós estar onde nós estamos hoje. Poderia estar tudo correndo às mil maravilhas, poderia estar correndo certinho de formas que a cultura, tem as pessoas da cultura. Não adianta você chegar e pegar deixa comigo que eu vou lá e resolvo. Não é assim não, isso aí só funciona em cortes em internet. Deixa comigo que eu vou lá, assina aí. Vocês sabem disso, todo mundo acompanha, a gente vê. Não é assim. A pessoa tem que ter uma vida, tem que ter uma luta, tem que ter um conhecimento, tem que saber do que está falando, o que está fazendo. Porque não adianta você chegar lá, eu entendo de cultura? Nada, zero. Mas eu entendo de pessoas, entendeu? E pessoas certas no lugar certo, corre tudo a mil maravilha. Mas você colocou uma pessoa errada, aonde dá errado. Então, certo é certo, errado é errado. Certo não dá certo e errado não dá errado, certo? Falei agora certo ou não? Bagunçou, né? Vamos parar que eu já estou meio emocionado. Mas tá bom, é isso mesmo. Deixa eu só completar só com o Cacá ali. Quando eu falei, o Flávio estava aqui na tribuna, que eu falei sobre não foi estruturado na questão, não foi uma questão da legislação. Porque a legislação ela é ótima. Ela é ótima. Mas a cidade não se preparou para ter essa secretaria que está no papel. Foi isso que eu quis dizer. Por quê? A Secretaria de Educação, ela cedia os ônibus. A Secretaria de Cultura não tem ônibus.
Então, quando eu falo de estrutura, Flávio, não foi a lei, porque a lei era magnífica. Ela é excelente. Mas o município não se preparou para colocar aquela lei em evidência, para cumprir aquela lei. Então, criou-se a secretaria com um orçamento curto, com uma folha de pagamento gigante, você até falou que já existia lá atrás, e o orçamento para gasto mínimo. Então, como que a gente vai fazer isso que o Cacá falou aí, que eu acho que é a ideia, o que ele falou, ele está coberto de razão, sem orçamento? Então, quando eu falo de estrutura, é a estrutura de manter a secretaria funcionando mesmo. Não temos condições de manter uma secretaria e fazer tudo que se precisa sem orçamento e sem dinheiro, né? Então, aí a gente vai na questão de buscar os fundos, de buscar recursos, porque eu sei que tem gente que tem capacidade para correr atrás disso. Tem muito dinheiro no governo federal, muito, só que você tem que saber os caminhos. Aí, quem são essas pessoas que sabem buscar esses recursos? Nós temos pessoas que sabem buscar. Então, entende? Então, a questão ela é realmente estrutural, mas não é estrutura legal, é a estrutura de fazer acontecer. Vontade política. Isso. Obrigado, vereadora Adela. Passando agora para a segunda parte da ordem do dia, informo os senhores vereadores e vereadoras que consta a pauta preposições para discussão e votação. Em segunda discussão e votação, os projetos de lei número 21/2026 e o projeto substitutivo ao projeto de lei número 10/2026 e o projeto de lei número 21/2026. Passaremos agora a apreciação do projeto de lei número 21/2026 em segunda discussão e votação. Determina ao secretário que proceda à leitura do projeto. Projeto de Lei 21/2026, da vereadora Tainara, reconhece o interesse público da mobilidade urbana entre Salgados e Divinópolis. Só isso. Tem que acrescentar os... Secretário, só corrigir A essa cidade. emenda, ficou incompleta, né? Ela era do distrito de Divinópolis, depois com emenda. Passou por todas as cidades vizinhas do município. Exatamente. Após a leitura, o projeto de lei número 21 está em discussão, em segunda discussão. O vereador que queira discuti-lo, peça a palavra. Presidente, pela ordem, não tinha uma emenda? Uma emenda? Tem a emenda. Nós voltamos ela na primeira reunião anterior. Ela já foi aprovada já. Essa é a segunda votação. Após a discussão, o projeto de lei número 21/2026 está em segunda votação. O vereador que for favorável permaneça como está, quem for ao contrário se manifeste. O projeto de lei número 21/2026 foi aprovado por unanimidade em segunda votação e seguirá para o Executivo na forma regimental. Passaremos agora à apreciação do projeto substitutivo ao PL número 10/2026 em segunda discussão e votação. Determina ao secretário que proceda à leitura do projeto. Substitutivo 01 ao projeto de lei 10/2026 da Comissão de Legislação. Altera o mecanismo de avaliação de desempenho do estágio probatório dos servidores do Executivo, além de aumentar o tempo de estágio probatório para 3 anos. Só isso, senhor presidente. Obrigado, secretário. Após a leitura, o projeto substitutivo ao projeto de lei número 10/2026 está em segunda discussão. O vereador que queira discuti-lo, peça a palavra. E também está em segunda votação. O vereador que for favorável permaneça como está, quem for ao contrário se manifeste.
O projeto substitutivo ao projeto de lei número 10/2026 foi aprovado por unanimidade em segunda votação e seguirá para o Executivo na forma regimental. Passaremos à apreciação do projeto de lei número 27/2026 em segunda discussão e votação. Determina ao secretário que proceda à leitura do projeto. Projeto de Lei 27/2026 do Executivo diminui em até 2 horas diárias, sem prejuízo da remuneração, a jornada de trabalho do servidor efetivo que seja responsável por cônjuge, filho ou dependente com deficiência, ou que necessite de acompanhamento permanente ou temporário. Só isso. Obrigado, secretário. Após a leitura do projeto de lei número 27/2026, está em segunda discussão. O vereador que queira discuti-lo, peça a palavra. E também está em segunda votação. O vereador que for favorável permaneça como está. Quem for ao contrário, se manifeste. O projeto de lei número 27/2026 foi aprovado por unanimidade em segunda votação e seguirá para o Executivo na forma regimental. Passaremos agora para a terceira parte dos atos finais. Avisos e comunicações da mesa diretora. Tem algum aviso? Comunicação, secretário? Não? Só distribuição? Informa aos senhores vereadores e vereadoras que a pauta para a 17ª reunião ordinária, prevista para ocorrer-se dia 26 de maio de 2026, encerrar-se-á dia 25 de maio de 2026, às 16 horas. Determina ao secretário que proceda à leitura e distribuição às comissões competentes os projetos de lei número 29 e 30 e o projeto de lei substitutivo ao PL número 16/2026. Substitutivo ao projeto de lei 16 do Executivo, concede para a CID Imóveis o direito do uso de área de 2.000 metros na esquina das avenidas Madeira e Marfim, no Industrial 2, para implementação de central de resíduos industriais. Projeto de lei 29/2026 do Executivo dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2027, LDO. Projeto de lei 30/2026 do vereador Rafael Tirinho, declara de utilidade pública a Associação Multicultural. Só isso, senhor presidente. Obrigado, secretário. Visando para contribuir para o pleno exercício do mandato, bem como em benefício do interesse público, consulto nominalmente os vereadores e vereadoras para o uso da palavra que será concedida pela ordem de solicitação. Geraldo, Jotacílio. Boa noite, presidente. A gente cumprimenta a todos os colegas vereadores, vereadoras, a todos presentes no plenário, a todos que nos assistem pelas redes sociais. A minha fala aqui é em agradecimento à nossa assessora, o deputado Raul Belém, que nos enviou uma emenda parlamentar a pedido meu e do meu companheiro Castilho Mário, um veículo de 7 lugares no valor de 160 mil, que já está na conta do município, agora é só comprar o veículo. Certo? A gente quer agradecer a compreensão do entendimento lá do nosso deputado. Só agradecer. Viu? Muito obrigado. Sim. Boa noite a todos. Eu quero agradecer o nosso prefeito pelo trabalho que está fazendo já com o Paulo. Eu tive com a secretária de saúde hoje, nós vamos dar uma reformada do posto de saúde, do PSF, e fazer um velório. E não o velório. Tem. E
aí. Valeu, presidente. O trabalho nosso não parou, não vai parar agora. Vamos estender para o Avisdal, Serrinha e Diva. E o deputado Raul Belém, que mandou um carro para nós aí, foi certificado, e a assessora Juliana. Muito obrigado a vocês. Deus te abençoe. Vereador Rafael. Rafael, quero parabenizar a Irmandade Nossa Senhora de Fátima pela 40ª festa que eles fizeram esse final de semana. Foi uma festa de fé, devoção, né? Uma organização fora da curva, muito bem organizado. Parabenizar a diretoria pelo evento, esse evento continua por muitos anos, que vem de geração em geração e por aí continua. Por mais séculos, que a gente tem aqui, 3 séculos. Né? Meu muito obrigado. Obrigado, vereador Rafael. Mais alguns senhores? Termina o secretário que proceda a chamada final dos vereadores e vereadoras. Bruno Alves de Oliveira. Presente, secretário. Débora Nogueira da Fonseca Almeida. Presente. Geraldo Luiz Barbosa. Presente. João Cláudio Madureira Lacerda. Presente. Otacílio Magno Ferreira. Presente. Marcelo Leonardo Caetano. Presente. Marcelo Roberto da Silva. Presente. Rafael Moreira Ângelo. Presente. Rafael Nunes de Oliveira. Presente. Sérgio Alves Quirino. Presente. Tainara Andrade Quadros. Presente. Só isso, presidente. Obrigado, secretário. E não havendo mais nada a tratar, declaro encerrados os trabalhos desta reunião. Carmo do Cajuru, 19 de maio de 2026. Uma boa noite a todos os colegas vereadores e vereadoras, a todos que se faz presente em plenário, a todos que irão nos assistir, estão nos assistindo nas mídias sociais, ao Bruno, nosso assessor de comunicação, André, nosso intérprete de livro.